Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Um passeio pelas lembranças do Festival de Dança do Triângulo. Para os apaixonados pela sétima arte, curiosidades sobre os antigos cinemas da cidade. Causos e histórias de um dos goleiros mais reconhecidos pelo Verdão, Renato Vale. E no Papo Gerais, a segunda parte da entrevista com Rosilei Ferreira Machado. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí. O Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Festival de Dança do Triângulo. Coreografias e espetáculos que destacaram nossa cidade para o cenário da dança nacional. Elizabeth Brito, a Betinha, falou sobre a importância daquele momento para os bailarinos de Uberlândia e qual a perspectiva de retorno de tão grandioso evento. Confira. Os uberlandenses só conheciam a dança quando faziam suas viagens para fora da cidade, até São Paulo, Rio, ou, às vezes, através de professores que a gente trazia aqui. Nos reunimos, criamos a Associação das Academias de Uberlândia e as academias de dança fizeram por bem pensar no seguinte: se a gente aqui precisando de assistir dança, pensar dança, ter mais técnica para a dança e também potencializar os nossos talentos de então, que eram muitos, resolvemos criar o nosso Festival de Danças do Triângulo. E assim fizemos. E começamos a pensar em um festival tão grande quanto o de Joinville. E olha, gente, ele se tornou, naquela época, o segundo do país e não perdia muito para o de Joinville, não. A criação do Festival do Triângulo se deve às academias de dança de Uberlândia e a Associação de Danças do Triângulo. O desenvolvimento, ou melhor, o sucesso foi enorme. Nós tivemos que mudar a data para o mês de julho, para que estudantes de fora e o público de fora do Triângulo, que se manifestava através do envio de projetos de dança, pudesse estar presente. O segundo foi realizado na Faculdade de Educação Física. Contamos com também grupos de dança maravilhosos do Rio Grande do Sul, do Pará, de Mato Grosso, de Minas. Foi excelente. O terceiro também já não caberia na Educação Física, lá no seu ginásio. Fomos, então, buscar o Uberlândia Tênis Clube, lá no centro. A partir do quarto, ela passou a ser do calendário oficial da Secretaria de Cultura. Os nossos bailarinos, né, que enfrentavam na época também um desafio legal, que era trazer a dança clássica e o homem aos palcos de uma cidade do interior. Não era comum. A cara, né, vamos dizer assim, do balé é a sapatilha de ponta, mas hoje já nem tanto.
nós damos muita preferência à meia ponta ou até à dança contemporânea também, a ficar descalça, o tênis para dança de rua, né? Street dance. Hoje faz de tudo. Com o Festival de Danças do Triângulo, nasceu paralelo também a ideia e a necessidade imensa do valor e do público existente aqui, mais no centro do Brasil. E começamos então a campanha para o Teatro Municipal de Uberlândia, mas ele levou 20 anos para tornar-se uma realidade. E hoje ele está lá, maravilhoso e pequeno para o que a gente precisa. O Festival de Danças trouxe muita coisa nova na dança para o Brasil. Por exemplo, o street dance, que aqui é chamado de balé de rua, é um grupo especial, ele hoje se apresenta no mundo inteiro. E oficialmente, os festivais de dança do país aceitaram o street dance na sua grade de atrações, devido ao grande movimento feito aqui dentro de Uberlândia pelo balé de rua. Nós temos brasileiros, uberlandenses, que dançam no mundo inteiro e que foram lançados nos palcos do Festival de Danças do Triângulo, lá dentro do Rondon, da universidade, e que eu tenho orgulho de dizer, na sua maioria, foram criados aqui nessa sala de dança onde nos encontramos atualmente. Quando o assunto é cinema, são muitos os adeptos. Mas diferente dos cinemas de hoje, as salas das décadas de 50 e 60 tinham outro ambiente. Vamos conhecer, a partir de agora, curiosidades sobre os locais que exibiam filmes em Uberlândia e que deixaram, além de boas lembranças, muita saudade. Veja a seguir. O cinema era o cinema mudo, que a gente chamava. Não havia fala, nem sincronização, nem nada. E ele foi inaugurado com um grande filme que foi reeditado depois muitas vezes, chamado Ben-Hur. Não existia o cinema, sonorização nos filmes, nada. Então, como é que se fazia? O papai tinha uma orquestra ao vivo ali, na sala de espera. Então tinha uma orquestra, não é bem orquestra, um conjunto. Tinha um piano, tinha violino, tinha flauta, tinha um saxofone e clarineta ali em cima, na sala de espera. Então, antes de começar a sessão, esses músicos tocavam ali. Eu trabalhava na portaria. E tinha dia que eu tinha que substituir, ia para a bilheteria, mas era muito difícil. Já era acostumada a ficar na porta, né? Era Cine do Povão, sabe? E o Cine Regente era reservado, era muito bonito. Era considerado como um dos mais bonitos da cidade. Eles punham apelido de Palácio Azul, de tão bonitinho que era. Porque era todo azul por dentro, as cortinas eram azul, tapete, era todo de espelho na frente, mas maravilhoso. Aí, como eu trabalhei só uma semana aqui no Cine para Todos, o gerente me levou para lá.
Ele falou, não, a senhora está muito engraçadinha aqui, a senhora vai trabalhar no Cine Regente. Os casais iam de gravata, de terno, muito chique. A primeira sessão do cinema, os domingos, era um desfile de modas. O cinema era sempre muito bem frequentado. Eu frequentava os cinemas do centro e a gente circulava muito pelo centro da cidade, não é? Fazendo footing no centro da cidade. Né? Na Praça do Balvilela, os rapazes andavam num sentido, as moças no sentido contrário. Dentro das salas de cinema, os rapazes ficavam em pé, as moças andando dentro da sala de cinema, era uma coisa muito curiosa. Circulavam dentro da sala de cinema e as moças sentadas. Isso até a década de 70. E era um acontecimento social, as pessoas se preparavam, as famílias se preparavam para ir ao cinema. Hoje não há muito essa preocupação, as pessoas vão ao shopping e vão ao cinema, mas naquela época você saía de casa para ir ao cinema e se vestiam. Na década de 50, por exemplo, as pessoas iam de terno e gravata ao cinema, aqui em Uberlândia. Se você olhar uma foto antiga do Cine Uberlândia, por exemplo, ou Cine Avenida, você vai notar que os homens estão de terno e gravata, as mulheres estão sempre muito bem vestidas. Então era um acontecimento social um pouco diferente do que é hoje. Eu saía sábado, domingo à tarde, a matinê à tarde e à noite, para ir ao cinema. Ir ao Cine Avenida, cinemas que não existem mais, né? Cinemas de rua, Cine Avenida, Cine Uberlândia, o Cine It, Cine Regente. E era assim, um movimento louco. As filas para entrar no cinema rodeavam os quarteirões, sabe? E como as jovens eram as amigas, os estudantes era tudo minha amiga, chegava na portaria e falava assim, Matilde, meu namorado entrou, você viu se fulano entrou? Deixa eu entrar para ver, eu deixava. Aí elas corriam comprar ingresso, né? Senão não compravam. E tinha vários cinemas, tinha uma grande quantidade de cinemas. Então eu frequentava quase todos eles. Então daí surgiu esse interesse pelo cinema, né? Passou a ser local que eu frequentava toda semana, né? E as matinês você tinha a exibição de seriados antigos, seriados americanos, que você tinha que voltar sempre na semana seguinte, porque tinha uma continuação do seriado, né? Tinha um desenho, um seriado, um longa-metragem. Então essa era a vida que eu tinha. But if I ever see my little girl in your new car, I'm gonna do some work on you. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. You know you don't want, oh yeah. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. Oh, you better leave my woman alone. Well, I don't believe in trouble. Hoje não existem mais cinemas de rua, né? Os cinemas estão concentrados nos shoppings. Houve um esvaziamento dos centros das cidades. Então o centro da cidade deixou de ser uma área de lazer como era quando havia os cinemas, né? Então hoje você vai ao centro de Uberlândia à noite, no sábado à noite, domingo à noite, o centro está praticamente deserto. Não tem movimento nenhum. Nessa época, não. Nessa época, o cinema era o grande lazer da cidade. So if you take heed and stay away from my little girl, then everything will be alright. If you don't want, you don't have to. No quadro do Museu Audiovisual, um vídeo especial do Uberlândia Esporte Clube em homenagem ao jogador Vivinho, que foi ídolo do time na década de 80 e faleceu no último dia 13, no Rio de Janeiro.
Veja a seguir. Você lembra da escalação desse time que foi campeão? Lembro, não tem como esquecer, né? Moacir, Luizinho, Batista, Zecão e Batata, Chiquinho, Eduardo e Carlos Roberto, Geraldo Toro, Vivinho e Zé Carlos. A conquista da Taça CBF, em 1984, foi a maior façanha do Verdão. O título foi decidido em 2 partidas contra o Remo do Pará. O Uberlândia ganhou em casa por 1-0 com gol de Vivinho. No jogo decisivo em Belém, o empate em 0-0 deu o título ao Verdão. A cidade parou para comemorar e receber os heróis da conquista. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e a Lei Rouanet, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, apresentam Museu Virtual de Uberlândia.com.br, que disponibiliza semanalmente matérias da vida de nossa cidade desde os tempos de São Pedro de Uberabinha. Além de acessar, ajude a torná-lo cada vez mais completo. Se você tem matérias sobre a história de nossa cidade, fale conosco. A História de Uberlândia agradece. Recordações de um goleiro que jogou não somente no Uberlândia Esporte Clube, mas em grandes times nacionais. Uma conversa descontraída com Renato Vale. Veja a seguir. Olá! No nosso Chutes e Pontapés de hoje, nós vamos conversar com um dos grandes goleiros, não só do Uberlândia Esporte, mas do futebol brasileiro, Renato Vale. Renato, conta pra nós quais times você jogou. Bom, vamos lá iniciar a lista, né, Celso? Comecei no Flamengo, joguei o Sub-20 no Flamengo, depois do Flamengo, uma época lá, depois que eu joguei o Sub-20, fui emprestado ao Taubaté, voltei para o Flamengo, tive um tempo no Entrerriense, da cidade de Três Rios, voltei para o Flamengo de novo, tentei que a minha carreira seguisse no Flamengo, foi meio difícil. Aí depois apareceu o Uberlândia Esporte nisso tudo aí, comprou meu passe, eu vim para cá e aí eu acho que realmente que a minha carreira deslanchou. Aí daqui, Atlético Mineiro, campeão brasileiro em 71, voltei ao Flamengo, que era um desejo que eu tinha de jogar no primeiro time do Flamengo. Depois teve aquele grande troca-troca, Flamengo-Fluminense, eu fui para o Fluminense, fui campeão pelo Fluminense, naquela época da máquina. Dali eu fui para o Bahia e do Bahia, graças a Deus, eu consegui ainda tirar um leitinho lá dos árabes. Eu fui para o Emirado Árabe, joguei um ano e no ano seguinte encerrei minha carreira. Mas você chegou à seleção brasileira? Seleção brasileira nesse meio aí. Eu fiz a excursão em 73 e em 74 eu fui à Copa do Mundo na Alemanha, sendo o primeiro reserva do Leão. E quem que era o outro goleiro? O outro que ia ser inscrito era o Wendel, só que ele machucou e por último eles chamaram o Valdir Pérez, então ficamos nós três. E Uberlândia, depois você voltou para cá? Quando? Uberlândia eu voltei para cá em 98. 30 anos depois do dia que eu cheguei, em 68, né? Foi bastante interessante, foi uma coisa assim muito boa. Essa cidade aqui me deu tudo e eu reputo realmente que a minha vinda para Uberlândia foi que realmente deu aquele... Eu recomecei a minha carreira aqui. E você lembra do time do Uberlândia, que foi vice-campeão mineiro, hein? Renato, Paulo Dunga, Neriberto e Carlinhos, Jorge Hamilton, Quinzito Fazendeiro Reis. Esse time, muita gente dessa faixa de idade, assim, uns 50 anos mais ou menos, o pessoal passa na rua e fala esse time. Foi um time que realmente marcou. Nós fizemos 3 grandes campanhas, 68,
era tabela dirigida ainda, 69 também, 70 já não foi. 70 já não foi mais aquela tabela dirigida, então os times vieram aqui. Nós empatamos com o Cruzeiro 0-0 e com o Atlético nós ganhamos de 4-1. Mas naquela época, quando o Uberlândia estava ganhando de 4-0 no primeiro tempo, não perdia de 5-4 não, né? Isso eu acho que é inédito do futebol. Essa historinha eu acho que eu nunca ouvi falar não, viu? Desse tanto assim eu nunca ouvi falar não. Mas você estava contando para mim ali a história do Dirceu Lopes com... Não, o Dico era fabuloso, é um companheirão. Quando ele foi para o Fluminense nós fizemos uma amizade muito boa, ele foi morar lá perto de mim, eu arrumei um apartamento para ele, de uma amiga nossa. E nós tivemos assim uma intensidade de amizade muito grande, nós íamos para o treino junto e tal. E na época da seleção brasileira, a gente gostava muito de mexer com o Mário Américo, o tio. Ô tio, ô tio. E ele tinha uma cócega danada no joelho. Então ele ficava parado assim, com o braço cruzado e com as pernas abertas. A gente chegava por trás e coçava o joelho dele, e saía tremendo tudo, queria brigar com a gente. E eu e o Dico, nós éramos assim, muito amigos. A gente fazia as bagunças junto. E com o Nocaute Jaque, que era o outro massagista, ele era lutador de telequete. E a gente queria pegar aquele saco das bolas, que era um saco de lona grandão, e botar aquele saco dentro dele. Ele botar ele dentro do saco. Então a gente vinha por trás dele para enfiar aquele saco na cabeça dele. Mas não tinha jeito. O homem era elétrico, era esperto demais. E essa do tio, nós estávamos no Recife, nós íamos jogar um amistoso lá com a seleção brasileira e fizeram uma reunião. Tinha uma porta de vidro e no meio dela tinha um puff marrom, quadrado assim, alto. Aí nós entramos junto, como fizemos uma comunicação de olhar, assim, um para o outro, assim, falei, já sei o que nós vamos aprontar. Fomos lá para o outro lado da sala, no fundo lá. Aí na hora que o tio foi entrar, ô tio, vem cá. Ah, mas não deu outra. Ele não viu aquele puff, por cima do puff. Aí saiu correndo atrás da gente, só pode ser vocês dois que arrumaram e tal. Então era muito divertido. Foi uma pessoa assim que eu tive uma amizade muito grande e recordações boas. Que às vezes o cara diz assim para mim, Djalma, você prefere o Garrincha ou o Pelé? Falou, ó, se meu time estiver ganhando, eu quero o Garrincha, se meu time estiver perdendo, eu quero o Pelé. Porque o Pelé não gosta de perder, né? Não gostava de perder nem nada. O Garrincha não, o Garrincha é mais gostado. Eu acho um estádio de nível internacional. Um estádio desse na Europa, por exemplo, é um estádio para sediar partidas de Copa do Mundo, finais de Copa do Mundo. Eu acho o Parque do Sabiá, indiscutivelmente, o mais bonito estádio que nós temos no Brasil, seguindo logo depois o estádio de Goiânia também, que é muito bonito. Algar e Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam 9ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre. A chegada da energia em Uberabinha, o Cosmos de Beckenbauer jogando no Juca Ribeiro, a trajetória de Nalva Aguiar, da Jovem Guarda ao Beijinho Doce, os 80 anos do Praia Clube, o Hotel Presidente e suas histórias. Tudo isso e muito mais já nas bancas. E no Papo Gerais, a segunda parte da entrevista com Rosilei Ferreira Machado e sua relação com o voluntariado em Uberlândia. Confira. E fala um pouquinho do Purduar, quem está lá com você. O Purduar faz seus olhos brilharem. É uma paixão. Faz seus lindos olhos brilharem. Tá bom. O Purduar surgiu há 10 meses atrás, com uma surpresa muito grande,
porque eu sempre gostei de participar de grupos voluntários, bazares, clube de mães. E, de repente, surgiu a oportunidade. Uma pessoa muito boa, caridosa, nos doou uma casa por 2 anos. Então, hoje, com a casa, possibilita da gente chegar, trabalhar, deu o horário de trabalhar das voluntárias, a gente fecha a casa, tá ali tudo seguro, tá ali tudo armado. E aí a gente veio a ideia do brechó, um brechó fino, um bom brechó, que daria uma oportunidade muito grande das pessoas desapegarem, tirarem do seu guarda-roupa peças que usam pouco e que às vezes fica ali entulhando, nem destaca as novas. E a gente, no brechó, a gente teria a oportunidade de passar essas roupas para pessoas que não têm tanto acesso a marcas, a grifes, por um preço bacana, acessível para elas. E uma terceira, não menor, finalidade, que seria a renda, que nós escolhemos o Grupo Luta pela Vida, do Hospital do Câncer, para passar a renda total desse brechó. E um quarto benefício que essa casa nos traz, que esse grupo nos traz, é a oportunidade de nós trabalharmos. É só pedir. E o pedir é um exercício, não é fácil pedir. Pedir para o outro, claro, é muito mais fácil. Mas eu fico encantada com o quanto gente trabalha para o próximo. E eu vejo assim, Deus como um grande maestro. Ele fica lá em cima e ele conduz tão bem, tão certo, ele põe as pessoas no lugar certo. Imagina se ele colocasse todo mundo para um grupo só, né? Para um bem só. E nós temos 3 eventos especiais por ano, que é o Dia das Mães, que é um movimento muito bom no mercado. A gente faz artesanatos e temos assim um rendimento bacana. E temos o final do ano, que é na época do Natal. E esse ano em especial, nós vamos fazer um brechó especial. Ainda não teve artesanato nesse sentido, a gente não conhecia. Veio também de uma intuição, do nada a gente falou dessa possibilidade, vai concretizar agora em outubro, que é um brechó bazar para as crianças, na Semana das Crianças. Um beijo para você e até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Envie suas sugestões para produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.